Você ainda se afoga nos seus problemas? As emoções te dominam, as pessoas te esgotam, o dia a dia te consome? A resposta é simples. Você não pensa como um estoico. Ponto. Enquanto não treinar sua mente, vai continuar caindo nos mesmos buracos. Não é que a vida seja dura, é que você ainda não é forte. E o pior, você sabe disso. Até quando vai continuar ignorando? A vida não vai parar de te testar, mas você pode parar de falhar na tentativa. Neste vídeo, vou revelar as 12 lições mais poderosas do estoicismo para que, de uma vez por todas, você deixe de ser escravo das suas emoções e comece a viver com clareza, firmeza e controle. Essas lições não são inspiração barata. São ferramentas práticas que os sábios estoicos usaram para enfrentar guerras, exílios, tragédias e, ainda assim, manter a calma. Hoje você vai entender que o verdadeiro poder não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como você enfrenta o mundo. Se está disposto a deixar sua versão antiga para trás, fique, porque isso não é desenvolvimento pessoal, é sobrevivência mental. 1. Pare de ser escravo da sua mente. Meu amigo, pensa nisso. Sua mente é como aquele locutor de rádio que nunca desliga o microfone. Tem dias em que toca sua música favorita, mas em outros só traz barulho, comentários que você não pediu e que sem perceber começa a acreditar. A maioria tenta calar essa voz à força ou fugir dela, mas o estoico aprende a mexer no dial. Sabe quando aumentar o volume do que o fortalece e quando silenciar o ruído que o enfraquece. Imagina que você sai de casa confiante, até orgulhoso de como está hoje. O dia começa bem, passo firme, cabeça erguida. Até que passa por uma vitrine e por aquele maldito ângulo, parece que a roupa não está tão boa quanto você achava. Um segundo antes você estava bem, um segundo depois já começa a se questionar. Sem análise, sem contexto, só uma sentença rápida. Tô péssimo. E aí começa o filme. Cada vidro vira um espelho, cada olhar de alguém parece um julgamento. Você não está mais na rua, está preso dentro da sua cabeça. O curioso é que nada mudou lá fora. A luz, a roupa, as pessoas, tudo igual. O que mudou foi o roteiro que sua mente começou a escrever sem te pedir permissão. E você, em vez de editar, lê como se fosse verdade. Quando chega ao seu destino, já não tem mais a mesma energia. Saiu de confiante para inseguro, tudo por uma história que nem checou. Nesse momento, você não comanda sua mente, ela é quem comanda você. Se algo tão pequeno quanto um reflexo pode te desmontar, como vai enfrentar as verdadeiras tempestades? É aqui que o estoico se destaca. Ele treina a mente como se sua vida dependesse disso, porque depende mesmo. E vou te contar a história de alguém para deixar isso mais claro. Com certeza você conhece esse nome, Viktor Frankl. Ele viveu isso na pele. Num campo de concentração, sem poder mudar nada ao redor, encontrou um espaço de liberdade num lugar improvável, na forma como interpretava cada dia. Decidiu não transformar sua mente num campo de batalha contra si mesmo. Essa decisão o manteve vivo e lúcido no pior cenário possível. Ele não podia controlar o mundo, mas podia controlar sua forma de vê-lo. E isso nos leva a um princípio que Epicteto deixou bem claro. Nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Ele não falava em reprimir emoções, mas em saber identificar quais pensamentos alimentam sua vida e quais a envenenam. Porque se você não faz esse filtro, acaba vivendo sob a ditadura de ideias que nem são suas. Quer saber de um truque que já pode usar hoje? Andrew Huberman, neurocientista, explica que dá para observar seus pensamentos como se fossem objetos mentais. Assim como você vê uma nuvem e diz, isso é uma nuvem, pode olhar um pensamento e rotular, isso é preocupação, isso é medo. Fazer isso reduz a atividade da amígdala, a parte do cérebro que dispara o alarme emocional, e diminui a ansiedade. É como dar um passo atrás e lembrar que um pensamento não é uma ordem, é só um pensamento. Vamos praticar. Primeiro, dedique alguns minutos por dia para identificar os pensamentos que mais se repetem. Escreva tudo, sem filtro, sem tentar esconder. Depois, questione. Isso que estou pensando é um fato comprovável ou só uma interpretação minha? Por fim, substitua por uma versão mais útil. Se sua mente diz, vou fracassar, reformule. Vou aprender algo novo. Não é se enganar,
é escolher um roteiro que te ajude, em vez de um que te sabote. Aqui não estamos falando em eliminar todo o pensamento negativo. Isso não dá. Estamos falando em não deixar que um deles assuma o volante e te leve para onde você não quer ir. A diferença entre ser escravo ou dono da sua mente está em reconhecer que você sempre pode escolher qual história acreditar. E quanto mais você treina essa escolha, mais forte se torna para enfrentar qualquer situação, não importa se lá fora faz sol ou tempestade. Porque é isso que queremos aqui, que você viva com a disciplina e clareza mental de um estoico, capaz de superar a maioria das suas dificuldades, aconteça o que acontecer. Que não seja um reflexo na vitrine, um comentário alheio ou um imprevisto que defina seu dia, mas a sua decisão de manter o controle interno. A mente não é sua inimiga, mas se você não treiná-la, pode virar sua pior carcereira. E nesse caminho de se obrigar a viver como um estoico, sua verdadeira liberdade começa nesse pequeno espaço entre o pensamento e a resposta. Treine isso todos os dias, porque é ali que você deixa de ser escravo e começa a ser dono da sua vida. Antes de continuar, me diz uma coisa. Quantas vezes só na última semana você sentiu que não tinha controle de nada? Que sua cabeça ia para um lado e sua vida para outro? Se essa sensação te parece familiar, se inscreve e torne-se membro exclusivo para aprender a recuperar o controle da sua mente. E me conta nos comentários, em que situação você mais sente que sua mente te arrasta? Ou simplesmente escreve: eu escolho viver como um estoico. Hoje deixo de ser escravo dos meus pensamentos e começo a viver em paz. 2. Não reaja no primeiro impulso. Outro dia, algo curioso me aconteceu no metrô. Um rapaz estava de pé bem sério quando alguém esbarrou nele sem querer. Foi um movimento brusco, sim, mas nada grave. Em um segundo, o rapaz virou, ficou tenso e começou a gritar como se tivesse sido agredido. Todos nós olhamos, desconfortáveis, e então vimos a cena inteira. A pessoa que esbarrou nele usava muletas. Tinha simplesmente perdido o equilíbrio. Não houve intenção nem ofensa, mas já era tarde. O rapaz explodiu, fez um espetáculo de raiva. E o pior é que nem pediu desculpas quando percebeu o que tinha acontecido. Ficou o trajeto inteiro resmungando insultos como se ainda tivesse razão. Ali eu entendi de vez. Não reagir é muito mais poderoso do que reagir sem pensar. Porque naquele momento ele não era dono de si mesmo. Era escravo do primeiro lampejo de raiva. E o que podia ter sido só um instante desconfortável virou uma viagem inteira carregada de tensão para ele e para todo mundo ao redor. Com certeza essa pessoa nunca leu Marco Aurélio. Porque esse imperador, que tinha inimigos de verdade, intrigas no palácio, guerras e traições, conseguia não reagir ao primeiro golpe. Por isso ele disse: a melhor vingança é não se parecer com quem nos fez mal. Brilhante, né? Enquanto muitos acham que força é revidar, o estoico entende que a verdadeira força está em escolher não entrar nesse jogo. A batalha real é interna. Vale a pena perder minha paz por isso? E se a resposta for não, o silêncio ou a pausa são a melhor vitória. Mas você não precisa estar numa guerra nem governar um império para reagir assim. Isso acontece dentro da sua casa. Imagina a cena. Sua parceira te pergunta numa boa: vai demorar muito? Parece simples, certo? Mas sua cabeça, cansada e no modo defensivo, entende como crítica. E antes de pensar, você solta: você está sempre me apressando. Um veneno disparado sem filtro. Minutos depois, quando descobre que ela só queria se organizar para preparar o jantar com você, o estrago já está feito. Uma reação que poderia ter sido evitada com alguns segundos de pausa. Reagir no primeiro impulso é como estar num videogame e apertar todos os botões de uma vez quando aparece um inimigo. Você se desgasta, perde precisão e acaba derrotado pelo próprio descontrole. O que faria alguém com disciplina mental estoica? Não apertaria tudo. Ele esperaria, observaria e só depois agiria, com clareza. Meu amigo, esse é o momento ideal para aprender a responder com a calma de um estoico. E pode acreditar, 95% dos seus problemas vão desaparecer como mágica. Quer saber como fazer isso? Existem truques simples para treinar essa habilidade. E não estou falando de filosofia abstrata, mas de ferramentas que você pode aplicar no dia a dia. Por exemplo,
Experimente contar mentalmente até 5 antes de responder quando algo te irritar. Esses 5 segundos são um salva-vidas. Dão tempo para o seu cérebro enxergar a cena inteira e não só a faísca inicial. Outro recurso útil é mudar o foco. Se alguém faz algo que te incomoda, em vez de se prender ao gesto, observe o contexto. Pergunte: será que essa pessoa realmente quis me ofender ou só teve um dia ruim? Essa pergunta muda a história que você está contando para si mesmo e reduz a tensão na hora. E tem mais um truque que parece bobo, mas funciona. Sorria ou respire fundo, se a situação permitir. Não é por simpatia, é porque seu corpo entende isso como um sinal de calma. Não há perigo, está tudo sob controle. É impressionante como algo tão simples pode interromper a cadeia de reações automáticas. Sabe o que acontece quando você começa a aplicar essas pausas? Sua vida muda. Você percebe que a maioria das brigas, irritações e mal-entendidos que te sugam energia nunca foram reais, foram só reações precipitadas. E pouco a pouco, começa a viver com a disciplina de um estoico, firme, claro e sem depender do que acontece ao redor. Porque se você é dono de si mesmo nesses segundos críticos, o resto da vida fica muito mais fácil de conduzir. 3. Solte a batalha que você já perdeu. Imagina você empurrando uma porta com toda a força. Você se inclina sua, empurra até os músculos tremerem, mas a porta não se move nem 1 milímetro. Você se irrita, acha que talvez precise empurrar mais forte, então tenta de novo com mais raiva e nada. Até que alguém passa e com um sorriso tranquilo diz: "Ei, essa porta abre para o outro lado." E aí tudo faz sentido. O problema nunca foi força, foi direção. Essa é a armadilha de lutar contra o que já não tem conserto. Gastar o melhor de si numa guerra que nunca será vencida. Pensa um pouco. Quantas vezes você ficou preso empurrando portas que já não se abrem? Um emprego perdido que você ainda lamenta meses depois. Um relacionamento que acabou, mas no qual você insiste em voltar, esperando sinais que nunca vêm. Aquele erro do passado que você reprisa na cabeça, como se pudesse consertar só por se arrepender com mais força. Todas essas batalhas têm algo em comum. Não importa quanta energia você coloque, o resultado já está escrito. Thomas Edison viveu isso na pele. Numa noite de dezembro, um incêndio destruiu completamente sua fábrica. Em poucas horas, anos de inventos, máquinas e sonhos viraram cinzas. Imagina você ali, vendo as chamas consumirem tudo o que construiu. Qualquer um entraria em desespero. Mas Edison, em vez de se render, soltou aquela batalha na hora. Resumiu tudo numa frase que é quase um tapa de realidade. Agora podemos começar de novo. Ele não ficou preso à fumaça do passado. Escolheu olhar para o que ainda podia criar. E essa decisão, essa capacidade de soltar, foi o que o fez seguir em frente. Percebe? É aí que está a diferença entre ser prisioneiro ou ser livre. E, meu amigo, essa liberdade está mais perto de você do que imagina. Treinar sua mente como um estoico é exatamente isso. Viver com clareza sem se desgastar em lutas impossíveis, guardando sua força para o que você realmente pode transformar. Epicteto deixou isso claro de forma direta. Não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem e você será feliz. Parece duro, eu sei. A gente gosta de acreditar que pode dobrar a realidade, mas quando você luta contra o inevitável, só perde a paz. Aceitar não é se render. É a estratégia mais inteligente. Te permite guardar energia para o que realmente importa. E você nem precisa ir tão longe quanto Edison ou Epicteto para perceber isso. Pense em algo mais comum. Você termina um relacionamento e, em vez de focar em si mesmo, passa noites vasculhando as redes sociais da outra pessoa. Procura sinais, analisa quem curtiu, interpreta até os silêncios. O que você ganha com isso? Nada, além de abrir mais feridas. Cada minuto aí é como jogar gasolina num fogo que já apagou. Isso não te aproxima da cura, só atrasa. Se apegar ao que não pode mais ser mudado é como lançar uma âncora no meio da tempestade.
Você acha que vai se proteger, mas na verdade só afunda mais rápido. O verdadeiro ato de coragem não é resistir a qualquer custo. É soltar para poder seguir rumo a águas mais calmas. E como fazer isso na prática? Eu te digo. Primeiro, identifique a situação que ainda ocupa sua mente, mesmo sem solução. Escreva, dê nome a ela. Pode ser uma discussão antiga com um amigo, algo que você repassa 1000 vezes pensando no que deveria ter dito. Pode ser raiva de um ex-chefe, mesmo já tendo saído da empresa. Ou culpa por uma oportunidade que, realistically, não vai voltar. Segundo, tome uma decisão consciente. O que você vai parar de fazer a partir de hoje? Pode ser deixar de olhar um perfil, parar de repetir diálogos mentais, deixar de insistir em algo que já acabou. Terceiro, preencha esse espaço com algo que te mova para frente. Aprenda algo novo, retome um hobby, invista tempo de verdade em amigos ou cuide do seu corpo. Não basta soltar. É preciso ocupar esse vazio com o que te faz crescer. Aqui está o ponto. Quando você aprende a soltar o que já está perdido, para de desperdiçar sua força com guerras que só existem dentro da sua cabeça. E nesse instante, sem perceber, você está eliminando 95% dos seus problemas. Como? Simples. Você para de gastar energia com portas fechadas, com pessoas que não vão mudar, com histórias que só te drenam. Quando vive com a clareza de um estoico, entende que sua energia é valiosa demais para ser gasta à toa. Cada vez que escolhe soltar, você treina sua mente para resistir ao que vier, para superar quase todas as suas dificuldades, independentemente do que aconteça do lado de fora. Agora quero que você faça algo. Pense, qual é essa batalha perdida que você ainda está lutando em silêncio? Escreva nos comentários. Não para expor suas feridas, mas para começar a soltá-las. A comunidade inteira está aqui para te lembrar que você não carrega isso sozinho. E se não quiser dar detalhes, basta escrever. Hoje solto essa batalha. 4. Use os golpes para ficar mais forte. Imagina um dia qualquer. Uma adolescente sobe num ônibus com a mochila escolar e um sorriso tímido. É só mais uma manhã, mas em segundos a vida dela muda para sempre. Um homem armado se aproxima e atira, tentando calar sua voz. Essa adolescente era Malala Yousafzai. E tudo o que ela fez foi defender o direito das meninas de estudar. Qualquer um teria desistido depois de um golpe desses. Poderia ter se escondido do mundo com medo de falar de novo. Mas não, ela transformou aquele tiro num megafone global, numa causa que hoje inspira milhões. Consegue ver o poder que um golpe pode ter quando você escolhe não se deixar destruir, mas se transformar. Porque essa é a verdadeira lição. A vida vai te bater. Isso não está sob seu controle. O que está é o que você faz com cada golpe. Vai se arrastar ou se levantar mais forte. Essa é a diferença entre alguém que apenas sobrevive e alguém que cresce com cada dificuldade. Durante a campanha contra os povos do norte, as noites eram longas, frias e cheias de más notícias. Desertores, peste nos acampamentos, traições no palácio. Marco Aurélio não tinha um escritório confortável nem tempo para reclamar. Tinha uma tenda, uma lamparina e seu diário. E era ali que ele se lembrava. Um homem nobre deve ser como uma rocha contra a qual as ondas quebram. A espuma bate, faz barulho, se levanta, e a rocha segue firme. Ele não escrevia para se exibir, escrevia para treinar. Cada golpe do dia virava material de prática para o seu caráter. E o que fazia um imperador também fazia um escravo. Epicteto nasceu acorrentado. Aguentou humilhações, castigos, uma perna machucada para sempre. Qualquer um diria, já era. Mas ele não. Ele escolheu outra coisa. Transformou cada ferida em disciplina. Por isso repetia que não são os fatos que nos esmagam, mas a forma como os interpretamos. Suas cicatrizes não eram desculpas, eram lembretes. Se ele não podia mudar o mundo lá fora, tornaria o de dentro invencível. Agora pensa em algo mais próximo. Imagina que você tem um negócio e perde seu cliente mais importante. Aquela renda representava quase metade das suas contas e de uma hora para outra, some. O primeiro impacto é devastador.
Você se pergunta como vai seguir em frente, sente que todo o esforço foi em vão. Mas se decidir olhar com outros olhos, ali está a chance de entender o que deu errado, diversificar sua renda e fortalecer o que já tem. Em vez de ficar preso na lamentação, você pode agir como um estoico. Pode transformar a perda num trampolim para tornar seu projeto mais sólido do que nunca. Claro, isso não acontece do dia para a noite. É treino. Como treinar? Imagina que acabou de perder esse cliente. O impulso é reclamar, remoer a injustiça, culpar o outro lado. Pare. Respire. Escreva exatamente o que aconteceu. Esse é o seu primeiro registro no manual da resistência. Teve sinais de insatisfação? Você se comunicou mal? Estava dependente demais de um único contrato? Colocar no papel te obriga a enxergar com clareza em vez de se afogar na emoção. Depois vá para o segundo passo. Tire uma ação prática dessa lição. Se percebeu que o erro foi depender de um só cliente, a tarefa imediata é diversificar. Se foi comunicação, defina uma nova forma de acompanhar os outros clientes. Cada queda deixa um mapa para você não tropeçar no mesmo lugar. E o mais importante, não espere estar pronto para aplicar o que aprendeu. O medo sempre vai estar lá. Se você esperar ele sumir, nunca vai dar o próximo passo. Comece assim que a lição estiver clara, mesmo que a voz ainda trema ou a confiança falte. Isso é treino de verdade, porque nenhum músculo cresce sem peso. Meu amigo, quero que veja assim. Cada adversidade é uma aula particular feita para você. Você não escolhe o professor, nem o horário, nem o conteúdo. Mas se escolher estar presente nessa aula, sai com um conhecimento que ninguém tira. E pouco a pouco esse aprendizado te transforma em alguém invencível, que não precisa que o mundo seja fácil para viver em paz. Pense no aço. Ele não se forja com carinho nem em ambiente calmo. Se forma com golpes, marteladas, fogo intenso. E é justamente esse processo que lhe dá força, que o torna indestrutível. O mesmo acontece com você. Cada golpe que recebe, se bem escolhido, pode ser o fogo que te tempera e te torna mais forte do que nunca. 5. Esvazie a mochila se quiser correr mais. Imagina que você está prestes a subir uma montanha. Está motivado, cheio de energia, mas decide levar uma mochila enorme por precaução. Coloca memórias pesadas, ferramentas que talvez nunca use, até presentes que guarda mesmo sem fazer sentido na sua jornada. No meio da subida, você já não aguenta mais. Cada passo vira um sacrifício, até que vê um senhor passando leve, só com uma cantil. Você pergunta como ele consegue subir tão rápido, e ele responde com um sorriso calmo. Porque aprendi a carregar só o que realmente me serve. Essa cena é uma metáfora brutal da vida. Muita gente está carregando uma mochila cheia de coisas inúteis, e o pior, nem percebe. O acúmulo não é só de objetos. Está nas preocupações, nos compromissos que aceitamos sem vontade, nos pensamentos repetitivos que nos drenam. E claro, chega uma hora em que o cansaço não vem do que você faz, mas do que carrega sem necessidade. É como tentar correr uma maratona usando botas de trilha e uma sacola de tijolos nas costas. Na vida moderna, muita gente já está entendendo isso. Joshua Fields Milburn e Ryan Nicodemus, criadores do podcast The Minimalists, contaram que quando reduziram suas posses não só liberaram espaço em casa, encontraram clareza mental. De repente, tinham menos ansiedade, mais energia e uma sensação de liberdade que nunca haviam sentido. Porque cada objeto guardado sem necessidade é como uma dívida. Exige espaço, atenção, tempo. E o mesmo vale para tudo o que você acumula na mente. Sêneca, lá atrás, já dizia: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja demais. E o mais interessante é que ele não falava de pobreza material. Ele falava de uma pobreza de espírito, aquela que surge quando nada nunca é suficiente. Porque o problema não é ter pouco, é precisar de mais para se sentir completo. Pensa comigo, cada vez que você acumula por acumular, não está ganhando liberdade, está perdendo. A visão estoica era outra. Eles não buscavam ter mais, buscavam ter o essencial, porque quando você elimina o excesso, descobre que a verdadeira força não está em tudo o que carrega, mas no pouco que realmente precisa para seguir em frente. Essa disciplina estoica
É como treinar um músculo da clareza. Toda vez que solta o que não soma, você recupera energia para o que importa. E aí está a diferença entre viver arrastando peso ou viver com leveza. Agora, se coloca nessa situação. Você vai à academia, mas leva vários pacotes de arroz na mochila, caso sinta fome na esteira. Absurdo, né? Não só não ajuda, como te esgota antes mesmo de começar. E o curioso é que fazemos isso o tempo todo na vida. Carregamos preocupações, compromissos e coisas que só pesam e ainda juramos que são indispensáveis. Então, como começar a esvaziar essa mochila? Pode ser difícil, mas vale a pena. Faça uma limpeza expressa. Escolha 5 coisas que você não usa e doe ou jogue fora hoje mesmo. Não amanhã, hoje. Aquele casaco que ficou 3 invernos no armário e você nunca usou? Dói. Aquele par de sapatos que sempre machuca seu pé? Tire da sua vida. Aqueles cabos antigos que você guarda por via das dúvidas? Lixo. Aquela caneca que só acumula poeira? Dê para alguém. Livros que você já leu e sabe que não vai reler? Deixe que outra pessoa aproveite. Depois revise seus compromissos. Pergunte a si mesmo: quantas atividades eu faço só por obrigação social, sem nenhum valor real para mim? Aprenda a dizer não. Porque cada sim que você dá para o que não quer é mais um peso nas costas. E olhe também para dentro da sua cabeça. Todos temos pensamentos repetitivos que só desgastam. Identifique um e decida parar de alimentá-lo. Escrevê-lo num papel e riscá-lo pode ser um ótimo primeiro passo para deixá-lo ir. Claro, meu amigo, isso não é sobre virar um minimalista radical nem viver numa sala vazia. É sobre algo mais profundo. Aprender a discernir o que soma e o que só atrasa. Porque quando você vive com disciplina e clareza mental, quando começa a esvaziar sua mochila, percebe que é possível superar quase todas as dificuldades sem depender do que acontece ao redor. Essa leveza não é um luxo, é poder em estado puro. Pense no caminho à sua frente. Não se trata de chegar primeiro, nem de competir com ninguém. Trata-se de chegar mais leve. E para isso, cada coisa que você solta é como tirar uma pedra do sapato. Cada passo fica mais fácil, mais leve. Se você quer mesmo se obrigar a viver como um estoico, comece hoje a se livrar do peso desnecessário. Faça esse gesto de soltar, mesmo que pequeno, porque sua vida não se mede pelo que você acumula, mas pelo que consegue deixar para trás. 6. Agradeça mesmo que tudo esteja desmoronando. Me diz uma coisa. Quanto tempo você passa reclamando do que falta na sua vida? Se pega pensando no que deu errado, no que não chegou, no que você perdeu? E agora vem a pergunta mais dura. Quanto tempo você passa agradecendo pelo que já tem? A maioria das pessoas vive como se tudo fosse garantido. Como se acordar de manhã fosse só mais uma rotina, e não um milagre. Meu amigo, se pensar com calma, hoje mesmo você já tem mais do que um dia ousou pedir. Os estoicos sabiam bem disso. Marco Aurélio, no meio de guerras e perdas, escreveu: quando acordar de manhã, pense no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, sentir prazer, amar. E ele não dizia isso de um lugar confortável. Dizia enquanto segurava um império em colapso. Essa frase não é um enfeite bonito de rede social. É um lembrete. A gratidão é a âncora que impede a tempestade de te levar quando tudo parece desmoronar. Agora pensa, se Marco Aurélio vivesse hoje, talvez escrevesse no seu diário de gratidão algo como: hoje o Wi-Fi não caiu na reunião, o universo sorriu para mim. Pode parecer engraçado, mas é verdade. Muitas vezes a gratidão não vem dos grandes momentos e sim de coisas simples. O café que ficou perfeito, um sorriso na rua, o silêncio em casa na hora certa. Não é coincidência que a psicologia moderna chegou ao mesmo ponto que os antigos estoicos. Robert Emmons, um dos maiores pesquisadores sobre gratidão, comprovou isso na Universidade da Califórnia. Manter um diário de gratidão por 10 semanas melhora o bem-estar, reduz sintomas físicos de estresse e até fortalece o sistema imunológico. O que isso significa? Que agradecer não é luxo, é um hábito tão poderoso quanto o exercício físico. Se isso ainda soa como teoria, deixa eu te contar sobre John O'Leary. Aos 9 anos, um acidente o deixou com queimaduras no corpo inteiro.
Os médicos disseram que ele não sobreviveria àquela noite, mas ele sobreviveu. Décadas depois, virou palestrante e escreveu o livro On Fire. E sua mensagem era simples: a gratidão foi o combustível dele. Mesmo nos dias em que a dor era insuportável, ele agradecia por respirar, por ver o sol nascer, por cada mão que o cuidava. Isso não é fraqueza, é força em sua forma mais pura. Então, como fazer para a gratidão não ser só palavras bonitas? Comece o dia buscando algo pequeno para valorizar. Não precisa ser grandioso. Pode ser o café que saiu do jeito que você gosta, o riso do seu filho pela manhã, ou o corpo que respondeu bem no treino. E quando algo der errado, pare e procure um motivo para agradecer dentro da própria situação. Perdeu o trem? Agradeça pelo tempo a mais para ouvir música ou ler. E se sua mente insistir em dizer que não tem nada de bom, faça este exercício. Imagine que amanhã tudo desaparece. Sua casa, sua família, sua saúde, seu trabalho. O que você sentiria mais falta? É exatamente isso que você deve agradecer hoje. Agradecer não é fingir que a dor não existe, nem ignorar os problemas. É treinar sua mente para perceber que, mesmo quando tudo parece ruir, ainda existe algo que sustenta sua vida. Por isso, Sêneca recomendava dar graças pelo que a vida já te deu, mesmo que parecesse pouco, porque quem sabe valorizar o que tem nunca se sente pobre. E Epicteto, mesmo sendo escravo, agradecia pela única coisa que ninguém podia tirar: sua liberdade interior. Isso é viver como um estoico, meu amigo. Porque quando você escolhe agradecer em meio ao caos, não só encontra calma, encontra clareza. E é essa clareza que te permite superar a maioria das dificuldades, aconteça o que acontecer lá fora. Então aqui vai meu convite para você. Não pense demais, faça agora. Escreva nos comentários uma única coisa pela qual você é grato hoje, mesmo que seja pequena, mesmo que pareça irrelevante. Porque esse gesto simples, repetido todos os dias, é o que constrói a disciplina de um estoico. E se você quer mesmo se obrigar a viver como um estoico, comece por aqui. Agradeça, mesmo que tudo esteja desmoronando. 7. Faça o certo mesmo que ninguém aplauda. Tem algo triste que a gente vê todo dia. Pessoas que só fazem o certo quando estão sendo observadas. Como se colocassem uma máscara sempre que estão sob os holofotes. Se esforçam para parecer boas, mas basta ninguém estar olhando e elas esquecem da ética, da honestidade, de tudo. E me diz, que valor isso tem? Fazer o certo esperando tapinha nas costas é como aplaudir a si mesmo num teatro vazio. Um gesto vazio. E o pior, meu amigo, é que viver assim te transforma num escravo do olhar alheio. Você nunca age por convicção, sempre pela aprovação que espera receber. O estoico não entrava nesse jogo. Marco Aurélio escreveu: se é o certo, faça, se é verdade, diga. Sem condições. Ele não dizia, faça se te reconhecerem, ou diga se te aplaudirem. Para ele o certo se sustenta por si só. E é essa disciplina interior que te permite superar a maioria das dificuldades. Porque sua bússola não depende do que acontece lá fora, depende de você. Repara, muitas vezes quem age com integridade no silêncio, sem buscar reconhecimento imediato, é quem acaba construindo relações mais sólidas e respeitadas. Porque a coerência se sente, mesmo quando ninguém a celebra. E embora no começo pareça que você não está ganhando nada, com o tempo, isso te dá um legado que nenhuma medalha pode comprar. E também existem os gestos que mudam o mundo. Rosa Parks, em 1955, se recusou a ceder seu lugar num ônibus segregado. Não tinha câmeras nem jornalistas esperando por um ato heróico. Tinha cansaço, medo e risco real. Mesmo assim, aquele gesto silencioso acendeu uma faísca que impulsionou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Fazer o certo sem esperar aplauso pode ser mais poderoso do que 1000 discursos vazios. Agora imagine esta situação. Um colega de trabalho está atolado num projeto. O prazo está estourando e se ele não terminar, o time todo vai se prejudicar. Você já poderia ir embora, desligar o computador e esquecer o assunto.
Ninguém te culparia. Mas você decide ficar 1 hora a mais e ajudar. Ninguém percebe, ninguém agradece, nem ele menciona no dia seguinte. E mesmo assim, sabe o que acontece? Aquele gesto silencioso te fortalece, porque você agiu com base nos seus princípios, não nos aplausos. E como viver essa coerência no dia a dia? Primeiro, defina 2 ou 3 valores que sejam sua base. Não complique. Pode ser honestidade, respeito, lealdade. Escreva isso numa nota no celular ou num papel grudado no seu espaço de trabalho. Que eles fiquem visíveis para te lembrar quem você quer ser quando as coisas apertarem. Segundo, toda vez que for tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: isso está alinhado com meus valores, mesmo que ninguém mais saiba? Por exemplo, você aceitaria falar mal de alguém só para se enturmar? Mentiria num relatório porque ninguém vai conferir? Se a resposta entra em conflito com seus valores, pare. Pode ser desconfortável no começo, mas é esse desconforto que treina sua disciplina. Terceiro, mantenha-se firme mesmo que isso traga desconforto ou te faça abrir mão de algum benefício imediato. Porque às vezes, ser coerente significa sair de uma piada cruel, perder uma vantagem ou dizer não a um ganho fácil. Eu sei que não é simples. A gente vive num mundo que valoriza o que é visível, o que gera curtidas, o que dá engajamento. Mas o valor real não está no que você mostra. Está no que você faz quando ninguém está olhando. E é aí que se separa quem vive como todo mundo de quem escolhe viver com a disciplina e a clareza mental de um estoico. Essa é a diferença que te mantém firme, mesmo quando o resto está caindo. Meu amigo, obrigar-se a viver como um estoico é escolher fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo, mesmo sem aplausos ou recompensas. Porque essa disciplina, essa coerência, é o que te dá força e clareza para enfrentar qualquer dificuldade. Quando você age de acordo com os seus valores, se torna mais firme que as circunstâncias. E acredite, é essa firmeza que vai te permitir superar a maioria das dificuldades que hoje parecem gigantes. 8. Fale menos e ganhe poder. Você está num aniversário com seus amigos de longa data. Tem música, risadas, alguém servindo pedaços de bolo e você estava contando algo que aconteceu no trabalho. De repente, aquele amigo solta um comentário. Não é uma piada inocente, é uma provocação disfarçada. Trabalhar? Desde quando você sabe o que é isso? Você ouve, o sangue sobe, e seu impulso é responder na mesma moeda. Solta uma frase ácida, e o que era uma reunião tranquila vira um clima tenso. A conversa trava, as pessoas desviam o olhar, e você fica com a sensação de que perdeu o controle. Sim, o comentário foi errado. Ninguém discute isso. Mas no fim, quem saiu com a paz destruída? Você. Quem ficou a noite inteira remoendo e pensando no que deveria ter dito? Também você. Aí está uma armadilha. Quando você responde no impulso e na raiva, não só não resolve nada, como vira prisioneiro do outro. Justo nesse momento vale lembrar o que disse Sêneca. É próprio do sábio calar quando não é o momento de falar. Imagina Sêneca no Twitter. Alguém comenta: suas cartas são chatas, cheias de sermão barato. O que você acha que ele faria? Ia responder com um fio de 20 tweets? Claro que não. Provavelmente fecharia o aplicativo, serviria um chá e continuaria escrevendo tranquilamente para Lucílio. Esse silêncio seria sua forma de vencer. Porque vencer nem sempre é derrotar o outro. Às vezes vencer é não jogar. E não, silêncio não é covardia. Silêncio é estratégia. Ficar calado quando o orgulho quer falar é como sair de uma batalha que não vale a pena. Te dá perspectiva, te poupa de desgastes inúteis e te lembra: sua paz vale mais do que ganhar uma discussão. Um verdadeiro estoico entende: o poder real não está na resposta, está em dominar o impulso. Então, como aplicar isso no dia a dia? Aqui vão 3 ferramentas estoicas que você pode usar sempre que precisar. A primeira, a saída elegante. Alguém no trabalho faz uma crítica sarcástica. Um desconhecido na rua solta algo desrespeitoso. E você responde com um simples: vou considerar, obrigado. E sai. Nem explode,
nem engole a raiva. Solta ali mesmo e segue. É como Epicteto dizia: ofensas só machucam se você decide aceitá-las. Você escolhe não aceitar, e com isso mantém sua energia intacta. A segunda, os monossílabos. Você está num almoço de família e aquele parente insiste em provocar, em cutucar. Você poderia entrar na briga e estragar o dia. Ou pode responder com um aham, e deixar ele cansar sozinho. Parece bobo, mas é um escudo silencioso. Imagine Sêneca nessa situação. Ele ouviria a provocação e soltaria só um. Não existe resposta melhor para quem quer briga do que a ausência da briga que esperava. A terceira, a confusão. Aqui entra o humor. Se alguém faz uma piada para te provocar, em vez de revidar, você solta algo completamente sem sentido. Olha, como dizia meu tio, tanto vai o cântaro ao rio, que vira segunda-feira. A pessoa trava. E você, em vez de se envolver, segue seu caminho. Isso quebra o padrão do agressor. Ele espera sua raiva, não sua criatividade. Todas essas estratégias têm algo em comum. Devolvem o controle para você. Não é sobre humilhar ninguém, é sobre proteger sua calma. Não entregar sua paz por um comentário que, sendo honesto, nem merecia espaço na sua mente. Porque no fim das contas, tudo isso se conecta com o que estamos aprendendo. Quando você decide viver como um estoico, escolhe não depender do que vem de fora. Nem de palavras, nem de piadas, nem de aplausos. Só da sua disciplina e da sua clareza mental. E é aí que está o verdadeiro poder. Então, da próxima vez que alguém te soltar uma crítica ou um comentário venenoso, lembre-se, seu silêncio pode ser mais forte do que qualquer palavra. E agora te pergunto, qual dessas técnicas você vai testar da próxima vez que tentarem tirar você do sério? Escreva nos comentários ou deixe a frase: meu silêncio é meu poder. 9. Faça mesmo sem vontade. Lembro de uma fase em que me comprometi a acordar às 6 da manhã para estudar um curso antes de ir trabalhar. O alarme tocava e a primeira coisa que eu pensava era: só mais 5 minutos? Meu corpo doía, os olhos queriam continuar fechados e tudo em mim pedia para ficar na cama. Quase todos os dias eu queria desistir antes mesmo de começar. Mas aí descobri um truque que mudou tudo. Prometi a mim mesmo que não negociaria comigo antes das 8. Isso significava que, por mais que minha cabeça inventasse 1000 desculpas, até aquela hora eu não podia discutir. Eu me levantava, colocava a roupa meio dormindo, me alongava um pouco e sentava para estudar. Na maioria das vezes, eu não gostava daquilo no começo, mas sempre terminava o dia agradecido. Esse esforço constante, feito sem vontade, foi o que me deu a chance de mudar de trabalho e abrir portas que pareciam impossíveis anos atrás. Foi aí que entendi. Esperar sentir motivação é uma armadilha. A motivação é como uma visita inesperada. Às vezes aparece, mas nunca avisa quando vem. Se você depende dela, sua vida fica em pausa. E enquanto isso, o tempo escorre. Epicteto dizia: não basta saber o que é certo. É preciso fazer. E ele estava certo. Conhecer a teoria não muda nada. É a ação repetida dia após dia que molda seu caráter. Marco Aurélio escreveu nas suas meditações algo que até dói de ler. Ele confessava que muitas manhãs também não queria sair da cama, preferia ficar debaixo das cobertas. E o que ele fazia? Lembrava a si mesmo de que nasceu para trabalhar como homem, não para viver como um animal que só dorme. Imagina isso, o homem mais poderoso do mundo com tudo ao seu alcance, brigando com a mesma preguiça que você sente ao acordar. Se ele se obrigava a agir, como é que nós não vamos? Hoje se fala muito sobre hábitos, e o James Clear, autor de Hábitos Atômicos, explica isso perfeitamente. A constância não se constrói com grandes atos heróicos, mas com pequenas ações repetidas, mesmo sem motivação. É como um músculo. Se você só treina quando está com vontade, nunca vai crescer. Mas se exercita mesmo sem querer, ele se fortalece quase sem você perceber. Pense na sua rotina. Você chega em casa depois de um dia cansativo. A janta te espera.
O mais fácil seria abrir um app de delivery e esquecer o resto. Mas você vai até a cozinha, corta uns legumes, prepara algo simples. Não era o que você mais queria, mas no fim come bem e dorme melhor. Outro exemplo. Você planejou correr, mas está chovendo. Sua mente diz: hoje não, vai amanhã. Mesmo assim, você coloca o tênis e sai, nem que seja por 10 minutos. Quando volta, percebe que o problema não era a chuva. Era a negociação interna. Ou aquela clássica cena. Você já está de pijama, mas vê o lixo cheio. A cabeça sussurra: deixa para amanhã. Mas você desce agora e resolve. Essas pequenas vitórias valem mais do que parecem. Então, como aplicar isso de forma prática? Primeiro, escolha um hábito-chave que você quer consolidar. Um só. Não invente 10. Pode ser ler todos os dias, treinar, meditar ou escrever. Comprometa-se a não deixar 2 dias seguidos sem fazer. Crie essa linha que você não vai cruzar. Se falhou hoje, amanhã não falha. Depois crie um lembrete físico. Deixe a roupa de treino pronta na noite anterior. Coloque o livro na mesa. Deixe o caderno aberto com a caneta ao lado. Facilite ao máximo. Assim, quando a preguiça bater, o ambiente já te empurra para a ação. E eu sei, às vezes o mais difícil é começar. Então diminua a barreira inicial. Se não quer correr 30 minutos, corra 5. Se não quer ler 20 páginas, leia 2. Se não quer meditar 10 minutos, medite por 1. Porque o mais importante não é a quantidade, é manter o hábito vivo. Quase sempre, depois que você começa, faz mais do que esperava. Ah, e uma coisa fundamental. Pare de se perguntar se está com vontade. Simplesmente faça, porque na maioria das vezes a motivação aparece depois de começar, não antes. É como acender uma fogueira. Primeiro vem a faísca, depois o calor. Meu amigo, aqui está o segredo. A grandeza não se mede pelos dias em que você estava motivado. Ela se mede pelos dias em que estava cansado, sem ânimo, sem vontade, e mesmo assim, cumpriu. Isso é o que te torna invencível. Então, da próxima vez que sua mente disser: hoje não tô com vontade, responda: perfeito, nem perguntei. Faça mesmo assim. Faça com sono, com chuva, com dúvida. Faça com vontade ou sem ela. Porque nesse desafio de se obrigar a viver como um estoico, cada ação feita sem depender do que acontece lá fora te aproxima de vencer qualquer dificuldade que a vida colocar no seu caminho. E se você sente que ainda tem uma parte sua que te sabota, que trava justo na hora de avançar, então não perca o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Nele você vai descobrir como eliminar essa versão fraca e abrir espaço para a mais forte. Aquela que vai te transformar por completo. Número 10. Deixe passar as batalhas inúteis. Me diz uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você perdeu a calma por causa de um comentário absurdo? Quantas discussões você entrou só pelo orgulho de provar que estava certo? E o mais difícil, quantas dessas brigas você ainda lembra com raiva, mesmo que não tenham te dado nada além de cansaço? Meu amigo, a explicação é simples. Muitas vezes, lutamos guerras que nunca deveríamos ter começado. Imagina essa situação. Você está num grupo de WhatsApp com colegas de trabalho. Tudo tranquilo até que alguém escreve: quem faz home office trabalha pela metade. São uns folgados que vivem de história. Você lê aquilo e sente o sangue ferver, porque justamente está há meses trabalhando de casa e sabe o quanto exige esforço. Então, sem pensar muito, responde: isso não é verdade. Está provado que a produtividade é até maior. Eu faço mais de casa do que muitos fazem no escritório. Acha que resolveu. Mas não. Aí começa a guerra. O colega responde na hora: claro, isso é papo de quem não quer acordar cedo nem aguentar chefe por perto. E você não consegue parar. Começa a mandar links de estudos, reportagens, estatísticas. Cada mensagem sua vem mais carregada, mais argumentada, mais intensa. Você sente que precisa provar que não é folgado, que seu esforço vale. E ele, em vez de ceder, continua provocando. Para de se justificar. Home office é para quem gosta de moleza. Passam 20 minutos. Você nem janta.
está sentado na frente do celular com o coração acelerado, digitando como se estivesse defendendo sua honra num tribunal. Uma parte sua sabe que não vai convencê-lo, mas outra insiste. Se deixar ele com a última palavra, perdeu. E o que você ganha? Meia-noite. O grupo lotado de mensagens, você exausto, com a cabeça a mil, e seu colega termina com: cada um inventa a desculpa que precisa. Você fecha o celular, mas não consegue dormir. Continua repetindo na mente o que deveria ter respondido. Agora respira e pensa. O que teria acontecido se, em vez de se envolver, você tivesse lido o comentário e deixado o celular na mesa para continuar sua janta? Teria comido em paz, dormido melhor e acordado com a energia inteira para focar no que realmente importa. E por mais incrível que pareça, isso seria uma vitória muito maior do que ganhar a discussão. A psicologia confirma. Pesquisadores da Universidade de Stanford publicaram um estudo sobre regulação seletiva de conflitos. Descobriram que pessoas que sabem escolher quais brigas enfrentar e quais ignorar têm menos estresse crônico e relações mais saudáveis no longo prazo. Ou seja, não se trata de evitar todo conflito, mas de filtrar. Vale a pena gastar minha paz com isso? Como aplicar isso no dia a dia? Com respostas estoicas e modernas. Primeiro, troque a intenção de vencer pela de suavizar. Se alguém insiste num debate inútil, diga: concordo que é um assunto importante, e pare por aí. Você desmonta o outro sem entrar no ringue. Segundo, use frases que reconhecem o outro sem entrar na guerra. Entendo que isso é importante para você. Você não está cedendo. Está fechando a porta sem fazer barulho. Terceiro, use a saída absurda. Se alguém te cutuca, responda com humor sem sentido. Isso confunde e corta a atenção. E quarto, a mais poderosa de todas, retire-se com dignidade. Diga: no fim das contas, é uma escolha minha. E siga seu caminho. Não por ignorar, mas por escolher não entregar sua paz a uma batalha que não merece. Marco Aurélio deixou isso claro em suas meditações. Não desperdice o que te resta de vida discutindo o que os outros fazem ou dizem. E ele não escrevia isso da calmaria de casa. Era um imperador cercado por senadores que o questionavam, soldados trazendo problemas, inimigos provocando. Ele podia responder a todos, mas sabia que isso o drenaria. Por isso, escolhia guardar sua energia para o que era essencial: governar, refletir e cuidar da própria alma. Essa é a disciplina que diferencia um estoico. Agora me diz, qual o sentido de você gastar o dia tentando convencer seu cunhado sobre política, respondendo ao comentário sarcástico do seu chefe ou rebatendo um desconhecido na internet? Nenhum. Cada vez que entra nessas brigas, você entrega sua serenidade. E o irônico é que, mesmo quando ganha, você perde. Porque não foi você quem escolheu a luta, foi o outro. O que realmente faz diferença é aprender a guardar sua energia para o que importa. Essa é a disciplina e a clareza que você merece. Porque quando escolhe quais batalhas enfrentar e quais deixar passar, sua vida muda de tom. Fica mais leve, mais precisa, sem gastar munição em fogos de artifício que não iluminam nada. Da próxima vez que sentir vontade de entrar numa discussão absurda, pare e se pergunte: vale a pena perder minha paz por isso? Essa pausa já é um ato de disciplina, porque viver como um estoico não é vencer cada debate. É aprender a preservar sua energia para o que realmente importa. E quando você faz isso, percebe que 95% das suas dificuldades se dissolvem sozinhas, sem precisar lutar contra todas. Essa, meu amigo, é a maior vitória. E se hoje você entendeu que a paz vale mais do que ter razão, escreva nos comentários: eu escolho minha calma acima de tudo. Assim, nossa comunidade cresce mais forte a cada dia. 11. Lembre-se, tudo tem data de validade. Pense num relógio de areia. Desde o momento em que você o vira, os grãos começam a cair, e não há como parar. Você pode cobri-lo com a mão, balançá-lo, fingir que não está vendo. Não importa. O tempo continua escorrendo, e cada grão que cai é um instante da sua vida que não volta mais. É duro de ouvir, mas é verdade. A gente evita encarar isso porque prefere acreditar que sempre haverá um depois, que ainda há tempo para se reconciliar, começar aquele projeto, dizer o que sente. Mas o relógio não negocia com ninguém.
Já aconteceu de você voltar a um lugar da infância e perceber que ele nem existe mais? Uma loja fechada, um parque em reforma, uma pessoa que já se foi. Esse choque de realidade mostra que nada permanece igual. E por mais que assuste, também é uma oportunidade, porque quando você entende que tudo tem um fim, para de tratar o que tem hoje como garantido. Marco Aurélio entendeu isso bem na sua rotina. Ele não via a morte como um castigo, mas como uma professora silenciosa, que o lembrava de que cada dia era um presente. Ele escreveu: "Não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte está ao seu lado. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom." E aí está a chave. Não é sobre viver com medo, é sobre viver com urgência. Não com pressa, mas com sentido. Mais recentemente, Oliver Burkeman, no livro 4.000 Semanas, trouxe essa ideia de outro jeito. Nossa vida contada em semanas é curta. Saber disso não é deprimente, é libertador. Porque nos obriga a priorizar, parar de gastar tempo com discussões inúteis ou atividades vazias e focar no que realmente importa. Essa clareza transforma uma vida comum numa vida consciente. Talvez você entenda melhor com um exemplo simples. Há tempos você pensa em ligar para um amigo com quem não fala há anos. Sempre diz: "Semana que vem eu ligo." Mas um dia passa por aquela cafeteria onde vocês se encontravam e vê que está fechada. Fica parado ali, olhando a placa de "Vende-se", e percebe que o tempo passou e você não fez nada. Não perdeu só um lugar, perdeu momentos que não voltam. Por isso, se você quer mesmo viver com disciplina e clareza mental estoica, não pode continuar agindo como se tivesse uma vida infinita. Meu amigo, esse lembrete não é para te deixar triste, é para te acordar. Para te lembrar que cada manhã em que você acorda é um empréstimo, e você não sabe até quando vai recebê-lo. E com essa consciência, será que vale a pena gastar seus dias com o que não leva a lugar nenhum? Faça algo simples. Imprima um calendário em branco, desses com o mês todo. Olhe para ele com seriedade, como se fosse um mapa da sua vida. Na parte de cima, escreva 3 coisas que você vem adiando há tempo demais. Não precisam ser grandes sonhos, pode ser algo simples: ligar para alguém que sente falta, começar a escrever umas páginas, sair para caminhar num lugar diferente. Escreva, sem desculpas. Depois, pegue uma caneta e marque no calendário o dia exato em que vai fazer cada uma dessas coisas. Nada de um dia. Coloque com clareza: terça-feira 15, quinta 22. A data escrita transforma um desejo num compromisso. E para dar espaço ao que importa, olhe nesse mesmo calendário e risque pelo menos um bloco de tempo que você sabe que desperdiça. Aquela hora sem fim, rolando rede social quando chega em casa. Aquela tarde de domingo em que você não faz nada, mas também não descansa. Risque e troque por algo que te faça bem. Você vai se surpreender com o que acontece. Quando vê tudo no papel, a vida deixa de ser um rascunho e vira uma escolha consciente. E acredite, meu amigo, essa é a disciplina de um estoico: não deixar os dias escorrerem como areia, mas decidir como usar cada grão antes que ele caia. E se você chegou até aqui, preste atenção, porque o que vem agora é ainda mais importante. Falta só a última chave. A técnica definitiva que pode te obrigar a viver como um estoico, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu garanto, você não vai querer perder, porque ela pode ser a diferença entre continuar adiando ou finalmente tomar o controle real da sua vida. Quer descobrir? Então vamos nessa. Se obrigar a viver como um estoico não é se reprimir, é treinar a mente para não depender do que acontece fora. É essa disciplina, essa clareza, que te permite superar quase todas as suas dificuldades e se levantar com calma mesmo no meio do caos. Porque quando você decide viver assim, deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna dono da sua vida. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: "Eu escolho viver como um estoico." Assim saberei quem são os guerreiros de alma estoica que chegaram até o final. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo para não perder os que ainda estão por vir. Além disso, te convido a explorar nossa lista de reprodução que vai aparecer na tela.
Ela está cheia de ideias, histórias e conselhos pensados para te ajudar a enfrentar a vida com mais sabedoria e confiança. Clique e vamos continuar avançando juntos. Até a próxima conversa. Cuide-se e continue abraçando o seu estoico interior.